Boa tarde, Edgar, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus, né? Que E hoje, bom. mais uma vez, falando de futebol, né? Cruzeiro ontem jogou bem, arrancou um empate com o Grêmio lá na Arena Olímpica, né? Mas poderia ter saído com a vitória. Até estava acabando de ver uma reportagem aqui agora da preparação do Cruzeiro para esse jogo. E antes do jogo, o técnico Pepa, ele falava justamente sobre essa questão de fazer esse rodízio no clube, né? Que tem que aproveitar todos os jogadores e que ele já previa escalar o Nicão ontem. O Nicão entrou no finalzinho, faltando aí 10, 12 minutos, mas é importante. Eu vejo no Pepa, o Edgar, algo bem interessante, que é aquela questão do futebol amador, quando você tem uma reta final de campeonato de várzea e você geralmente coloca o seu melhor jogador no banco para deixar ele decidir a final. Eu acho que o Pepa fazendo esse rodízio é muito importante para o clube. O Bruno Rodrigues, ele jogou muito bem no primeiro tempo, marcou um golaço mesmo, gol de placa, gol de craque. No segundo tempo ele teve a oportunidade de ampliar por 2 vezes. Acho que foi fominha, de repente audacioso até falta isso, né, no futebol brasileiro, mas eu acho que num jogo como esse de mata-mata tem que matar, tem que fazer 2-0, tem que garantir uma classificação já antecipada, porque realmente não pode perder esse tipo de gols, né? O Cruzeiro, ele finalizou bastante. A zaga, até o Paulo me questiona muito sobre a questão do meu posicionamento em relação à questão do Oliveira. Acho que o Oliveira ontem foi bem, a zaga em si jogou bem, os laterais estão jogando muita bola no Cruzeiro, tanto o Marlons pela esquerda quanto o Ilha pela direita, né? E agora é se preparar para o final de semana, porque nesse final de semana o Cruzeiro pega o Cuiabá em casa. Então a missão é vencer e se permanecer no G4, porque depois, né, vem uma pedreira pela frente. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, enfim, são jogos duríssimos. E ainda tem o Grêmio na volta da Copa do Brasil, que vale mais de 4 milhões no dia 31 de maio. Enfim, o Cruzeiro está bem, surpreendendo a todos. Eu falei por umas 2 vezes que entre os 10 piores da Série A era o melhor. Já estou mudando essa narrativa, estou mudando esse discurso. Cruzeiro está muito bem. Tá aqui. Boa tarde, Alex. Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Ontem o jogo, o Cruzeiro foi bem melhor, né? Na minha visão, o Cruzeiro teve mais chances. Mas uma coisa que eu queria destacar, que eu não sei se você falou, impressionante que a zaga do Grêmio estava querendo entregar, principalmente no primeiro tempo, né? Vários passes errados, saída de bola errada. Quase que o Cruzeiro, se tivesse conseguido aproveitar melhor, podia até ter saído com uma goleada de lá. É justamente isso que eu falei, dava para fazer uns 2 ou 3, porque o próprio Kahneman falou bastante, ele falou umas 2 bolas. Enfim, quem jogou muito bem no Cruzeiro ontem, a gente tem que destacar, foi o volante Alisson. Pensávamos que sentiríamos a falta do Richard, e a gente sente pela composição tática e pela entrega que ele tem, mas o Alisson entrou voando. E o Matheus Vital também fez falta, né? O Cruzeiro, na hora que ele faz essa mudança, que faz as alterações no segundo tempo que o Pepa costuma fazer, o Cruzeiro acho que ele cai de rendimento. E faltou muito ontem Matheus Vital. O Ramiro acho que foi bem dentro da proposta do Cruzeiro, do jogo que eles fazem para ele, é muito importante. O Wesley também ontem começou a acertar, voltou a ser aquele Wesley do Palmeiras. E o Cruzeiro é isso, o Cruzeiro está dando alegria, tem tradição, tem camisa. Acabei de ver uma matéria aqui que no último balanço financeiro do Cruzeiro, a diretoria já está sinalando aí que vai fechar o contrato e o passe do Bruno Rodrigues vai ser em definitivo o jogador do Cruzeiro. Está melhorando as coisas. E o que é interessante, né? Se a gente pegar Botafogo, Grêmio, Cruzeiro, todos vieram da Série B e estão jogando muito bem. Isso prova que o futebol em qualquer país do mundo ele é muito nivelado. São 11 contra 11, não tem choro. E a entrega e o desempenho e a harmonia, ela também conta muito. É claro que o talento individual às vezes decide o jogo, como foi o caso do Soares ontem, né? O Soares achou um gol espírita, mas um gol de craque.
Nenhum quebra-terrão ia bater uma bola daquela de 3 dedos. E o Soares mostrou porque que ele é um dos maiores centroavantes do mundo. O próprio Ronaldo Fenômeno, né, numa participação dele num programa esportivo, disse que o melhor centroavante no Brasil não tem nem que discutir, é o Soares. E se o Fenômeno, que é o especialista do setor, falou isso, quem sou eu para discordar, né? O Fenômeno já deu cada declaração absurda, Alex, que é só mais uma. Mais uma delas, né? Mais uma, mas não, eu concordo com ele. O Soares joga muito. Tirando as brincadeiras, foram 2 golaços. E o Bruno Rodrigues, apesar dos gols perdidos, aquele que ele driblou o goleiro, foi impressionante. Ele podia ter feito aquele, mas ele joga bola demais. É um ótimo ativo pro Cruzeiro, porque ainda é jovem, né? Cruzeiro contratando ele em definitivo agora vai ser muito interessante, pensando numa possível venda futura. Ele já passou por times menores da Europa, né? Acho que ele rodou Grécia, Romênia, por ali, né? Só que ele mostrando o futebol dele, ele pode até ir para times maiores da Europa, né? Então, e o Cruzeiro é uma vitrine, né? Ainda mais com o Ronaldo Fenômeno ali, que tem portas abertas, né? Em vários clubes da Espanha, da Holanda, por onde, do mundo, né? O Ronaldo Fenômeno, ele é mundial. Na mesma proporção que o Ronaldinho Gaúcho, quando esteve no Galo, abre portas. Enfim, acho que é muito importante esse momento que o Cruzeiro está vivendo, a gente tem que celebrar isso. Manter essa dinâmica de jogo, preparar para as próximas partidas, vencer o Cuiabá a qualquer custo e aí para 15 pontos. A última vez que o Cruzeiro fez 12 pontos nas 6 primeiras rodadas, ele foi campeão em 2003 e naquela época, é claro que incomparável um time com Alex e Aristizábal, mas o Cruzeiro de 97, quando foi campeão em cima do Palmeiras, todo mundo achava que o Cruzeiro seria goleado na final. E o Cruzeiro chegou aos trancos e barrancos, foi campeão da Copa do Brasil em 96, depois foi campeão da Libertadores, com gol do Erivelto contra o Sport Cristal. Enfim, o Cruzeiro é isso. São 9 milhões de torcedores, tem camisa, tem tradição. Eu estava falando sobre o Bruno Rodrigues, só para a gente concluir o assunto aqui, o Daniel, algo bem interessante que o Pepa, ele avaliou ontem, né, que embora tivesse aquela falha no gol, que ele driblou o goleiro e deveria ter feito ali o gol de primeira, algo que o centroavante faz naturalmente, mas a gente tem que comemorar o copo cheio. Ele conseguiu produzir, ele fez um golaço e a hora... Ele falou assim que até deu um puxão de orelha no Bruno, porque faz parte do jogo, mas ele ainda é jovem, dá para aprender muito, mas a gente tem que celebrar o bom resultado. Enfim, muita gente achava que o Cruzeiro perderia esse jogo para o Grêmio, porque o Grêmio se preparou muito para esse jogo, e a entrevista do Renato Portaluppi, do Renato Gaúcho, ela define bem o que foi o jogo. São 11 títulos, abre aspas, são 11 títulos em campo, 2 times tradicionais com muita torcida, e dentro de campo 11 contra 11 tudo pode acontecer. Então acho que o Renato Gaúcho está coberto de razão, porque são 2 camisas muito pesadas do futebol brasileiro, né? É isso aí. Ô Alex, que bom que o Cruzeiro tá numa fase boa. Agora eu quero dar a César o que é de César. Não tem como. Ontem eu assisti o primeiro tempo do Atlético e do Corinthians. Estava assistindo com meu filho lá. O primeiro tempo, eu vi o primeiro tempo, né? E no conjunto todo, né? No jogo todo, com 2 gols do Atlético, o Atlético foi um trator de esteira em cima do Corinthians. E o primeiro tempo, eu observava muito lá que poucas vezes o Corinthians teve chance, oportunidade de passar do meio campo, né, para fazer ataque. Porque o Atlético estava todo concentrado ali no ataque contra o Corinthians. Então, assim, eu acho que jogou muito bem. Ô Edgar, em cima do Corinthians, até com todo respeito, o 15 de Piracicaba de Londres. Eu sabia que você vinha com uma... Edgar, mas até para ilustrar um pouco isso que você falou, no primeiro tempo tem uma estatística que é impressionante. Foram mais de 400 passes trocados pelo Atlético e apenas 80 pelo Corinthians no primeiro tempo. O jogo terminou com 75% a 25% de posse de bola para o Atlético. Foram 19 finalizações contra apenas 3 do Corinthians. Esse time do Corinthians está, eu diria, até irreconhecível. Já vinha mal, na minha visão, desde com o Fernando Lázaro, que deixou de ser auxiliar técnico da seleção para treinar o Corinthians, né? Eu deixaria o Fernando Lázaro, viu, no time.
Visto a situação que continua agora, né? Eu acho que com o Luxemburgo chegou a piorar o time. O Cuca, que era uma opção boa, teve, claro, aquela polêmica toda que a torcida do Corinthians não aceitou, e aí isso não cabe a nós, né, levar em conta. Mas com o Luxemburgo, eu acredito que o time do Corinthians piorou. O Fagner só tá batendo, apesar que ontem não foi tão mal assim. O Fábio Santos, que jogou ontem, né, não foi o Bidu. Os dois laterais são muito experientes, mas são muito. Não tem o mesmo fôlego que antes, né? São ótimos, mas não tem o mesmo fôlego. O Paulinho estava voltando de contusão e o Luxemburgo já pôs ele como titular. Não apareceu, não fez nada o jogo inteiro. Eu achando que ele ia ser substituído ainda no segundo tempo, ele foi só. Acredito que só no finalzinho do jogo, né? Então, eu ia comentar. Muito reconhecível. Tá. Ô, Daniel, eu ia comentar sobre isso, agora até falando sério sobre o comentário do Edgar, realmente o Atlético atropelou, foi um trator de esteira. E o Milton Neves, para mim um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, ele postou que poderia ter sido 8-0, e realmente poderia, Edgar. Primeiro pela qualidade dos jogadores do Atlético, que individual está ali entre os top 3 do Brasil. Eu considero Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro os 3 melhores elencos, ponto final. E segundo, pela incompetência, pela ingerência do Corinthians, né? O Corinthians está completamente bagunçado. É claro que a gente tem que respeitar a história do Luxemburgo, um dos maiores treinadores de todos os tempos, uma das maiores histórias coaches do futebol brasileiro, mas peraí, é o que você falou, cara, colocar o Paulinho, há quanto tempo a gente não via o Paulinho em campo e de repente o cara me entra com o Paulinho, tudo bem, é seleção brasileira, mas poxa, para pegar o Galo voando, meu amigo, se você não tiver um meio de campo reforçado ali, 2 volantes na contenção, os 2 meias voltando para marcar, não segura essa molecada do Galo nem aqui nem lá em cima. E eu acredito que o Corinthians entrou realmente com a mentalidade de um time menor mesmo, porque ficou jogando o tempo inteiro atrás da linha da bola, não subia a marcação, o Heriberto sozinho, isoladíssimo no ataque, tentava uma ou outra, teve um momento no segundo tempo que ele conseguiu roubar a bola do Everson, mas aí a defesa do Atlético conseguiu se recuperar no lance. Mas realmente em momento nenhum o Corinthians levou perigo. Agora falando do Galo, né, porque a gente não pode só falar mal do Corinthians para justificar essa vitória do Atlético, que jogou muito bem. Depois do jogo contra o Internacional, eu comentei aqui que achei que o Atlético não tinha jogado tão bem, mas que o Internacional tinha conseguido jogar pior ainda. Ontem eu posso falar que o Atlético jogou sim bem. Só que no primeiro tempo, principalmente, estava difícil acertar aquele último passe. O Corinthians muito fechado e o Atlético ainda sente falta um pouco daquele articulador de meio campo ali, o camisa 10, que o Nacho fazia muito bem, né? Em 2021 e em 2022 tinha ido muito bem. Acaba que nesse tipo de time muito compacto que o Corinthians jogou ontem, completamente na defesa, acaba que os articuladores do jogo são os zagueiros, que tentam fazer as enfiadas de bola, os lançamentos. E aí, nisso, acaba perdendo um pouco da qualidade que poderia ser um meia mais habilidoso, né? Com uma visão de jogo melhor. O Mariano foi o que estava jogando muito bem, né? Até comentei ontem que a dúvida se o Mariano ia poder jogar, porque jogou os 90 minutos contra o Internacional e com a idade que ele tem, a gente já sabe que o físico fica meio complicado, ainda mais para um lateral, que tem que correr bastante, né? Mas ele tem se posicionado cada vez mais recuado, fazendo a linha com os outros, com os zagueiros, né? E não só na saída de bola, até na questão da troca de passes, no giro ele está se posicionando bem mais recuado. E ele que estava fazendo a maioria dos lançamentos e toca de bola. O Atlético jogou muito pela direita, muito. O ataque do Atlético foi pendendo bastante pela direita. Ali, principalmente o Pavão, que foi o melhor jogador da partida pelo terceiro ou quarto jogo seguido, o Atlético, o Pavão é o melhor do jogo. Jogou muito bem, são 4 assistências em 3 jogos e 1 gol. Tá jogando muita bola. Os 3 atacantes definitivamente é o melhor jeito que o Atlético joga. E aí, com esse combo do Mariano fazendo os lançamentos mais atrás, o Pavão, o Zarate e o Hulk também encostando pela direita, o Atlético pendeu completamente pela direita. E esse que tá na tela aí, que é o Fábio Santos, com ótimo jogador, um dos melhores laterais esquerdos, né? Jogou no Galo também. Ele não deu conta, porque com a idade que ele tá também fica muito difícil de acompanhar a vitalidade do Pavão. Oi? Ele desaprendeu no Galo, né? Jogou muito bem no Galo. Na volta do Corinthians também ele jogou bem. No Mineirão também, e contra o Atlético no ano passado, pelo Brasileiro, ele fez 2 gols que o Corinthians venceu.
Mas eu acho que foi isso, o Galo jogou muito bem. Faltou um pouquinho ali do último passe, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo teve mais chances. O Paulinho que fez os 2 gols com boas jogadas, né? Mas ele também perdeu outros 2. Um principalmente que foi uma das... Eu acredito que foi a melhor defesa que eu vi esse ano. Que foi a do Cássio. O Paulinho na pequena área sozinho cabeceou. O Cássio estava caindo para o outro lado. Conseguiu se recuperar e no reflexo fez uma defesaça. O Cássio também, que é um ótimo goleiro, né? Mas aí o... Por falar em goleiro, Daniel, só te interrompendo antes que depois eu esqueça, a gente tem que ressaltar também o que o Rafael Cabral tá fazendo no Cruzeiro, cara. Esse cara ontem pegou uma bola cara a cara do lateral direito do Grêmio, que eu não lembro o nome agora. Cara, defesa de cinema. E a gente estava falando dos Bruno Rodrigues, os clubes que ele passaram, eu fiz um levantamento aqui, ele profissionalizou em 2015, aí ele passou por Atlético Paranaense, para depois para o Joinville, daí ele foi para o exterior, jogou no Doha, depois voltou para o Paraná, Tombense, Ponte Preta, São Paulo, Famalicão por empréstimo, Portugal, e depois 22 Cruzeiro. Então são as passagens aí do Bruno Rodrigues. Então só para finalizar aqui que o nosso tempo está terminando aqui. Então, acho que o destaque com certeza foi o Pavão, que jogou muita bola pela ponta direita, mas também, claro, o Paulinho, que aproveitou essas outras 2 oportunidades. Uma grande parte da torcida criticando o Paulinho por perder muitos gols, mas ao mesmo tempo que ele perde muitos gols, ele também faz muitos gols. É o terceiro jogo que ele faz gol seguido, então acho que o ataque do Galo tá bem, bem tranquilo. A gente precisa melhorar um pouquinho ali no meio de campo, mas... se continuar assim, acho que dá para almejar os títulos, pelo menos chegar ali perto nas finais, vai dar certo. Valeu, Alex. Eu vou arriscar, hein? Vou arriscar a final da Copa do Brasil esse ano, Cruzeiro e Galo. Já pensou? Tomara. Vamos devolver para 2013. Seria ótimo. Seria ótimo. Alex, um abraço para você, obrigado pela sua participação, até amanhã. Obrigado, Edgar, um abraço, até amanhã.